Bom dia! Hoje são 31 de dezembro de 2018, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 43º, 43, vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre alguns livros da coleção do Dr. Augusto Cury com o título Análise da Inteligência de Cristo. E estou aqui analisando alguns textos aqui deste livro, O Mestre da Vida. No quadro, vou trazer aqui uns trechos do livro que aqui está. Ciência versus espiritualidade. Este livro aqui são estudos feitos aqui por um cientista, um físico norte-americano famosíssimo, o Leonard Mlodinow, e o espiritualista famoso Deepak Chopra. Aqui está. Deepak Chopra, ele é médico, mas ele é aí um guru no mundo da espiritualidade. Espiritualidade e fantasia pura também. E aqui, nesse livro, várias perguntas são feitas aos dois. Ao Deepak Chopra, espiritualista, e ao físico Leonard Mlodinow. E o Leonard Mlodinow, como não poderia deixar de ser, coloca o Deepak Chopra de forma muito educada no mundo da ilusão. Certinho? Então vamos aqui. O Leonard Mlodinow, como já disse, é um físico famoso norte-americano. Ele perdeu muitos integrantes de sua família no Holocausto, lá do maluco Adolf Hitler, que acreditava em Deus. O Leonard Mlodinow perdeu ali muitos parentes. Por pouco ele não teria nascido. Por pouco os pais dele, o pai e a mãe, foram também prisioneiros lá da polícia nazista de Adolf Hitler e escaparam. E foram para os Estados Unidos e ali se conheceram e se casaram. E aí nasceu, entre outros aí, o Leonard Mlodinow. O Leonard Mlodinow também esteve, uma curiosidade aí, ele esteve em um daqueles edifícios do World Trade Center, que desabaram, né? Os edifícios, os dois, com aqueles ataques de aviões. No caso aí, um avião, certinho? O Leonard Mlodinow, na hora do impacto, estava lá no edifício e ele escapou por pouco. Ele escapou. Muito bem, o Leonard Mlodinow tem muitos livros publicados aqui no Brasil. Eu tenho todos os livros dele. É um físico inteligentíssimo, um monstro da física. E ele escreve muito sobre física e também ele é roteirista de filmes lá em Hollywood. Ele é um artista também na ficção científica, não é? Participou aí de muitos, foi o roteirista de muitos filmes aí que fizeram sucesso no cinema e na televisão. Por exemplo, aquela série televisiva MacGyver, em que aquele rapaz, nas piores situações, ele encontrava um jeito de sair, né, das piores situações. Quem fez aquele roteiro ali do MacGyver foi o Leonard Mlodinow. Ele esteve aqui no Brasil em setembro agora e ele foi entrevistado lá no programa do Bial, da Rede Globo de televisão. Procure no YouTube a entrevista do Bial, Pedro Bial, com o Leonard Mlodinow. Excelente a entrevista, está aí disponível no YouTube. E aí você vai conhecer quem é Leonard Mlodinow. Muito bem, então o Leonard Mlodinow, ele pega o espiritualista Deepak Chopra nesse livro aqui
e coloca o Deepak Chopra onde ele merece ficar, no mundo da ilusão, no mundo da fantasia. O Deepak Chopra é milionário, mora hoje nos Estados Unidos e ali ele tem muito sucesso, e também aqui no Brasil, certinho? Muitos livros dele. Então vamos aqui, gente. Augusto Cury e Jesus Cristo, não é? 43º vídeo. Eu uso a expressão Jesus, apenas Jesus, porque o Jesus dos evangelhos, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, nunca foi o Cristo. Nunca foi o Cristo, o Messias. É por isso que eu digo apenas Jesus. Mas o Dr. Augusto Cury diz Jesus Cristo, certinho? Então vamos aqui. Na página 110 de seu livro, aqui eu repito, a partir do 39º vídeo, 39, o Dr. Augusto Cury está tentando provar que Deus existe, o Deus aí em que ele acredita. Então ele coloca lá, não é que agora procurarei provar que Deus existe. E até agora nada. Por que isso acontece? Porque Deus algum existe e é impossível você dizer que Deus existe, mostrar provas. Porque Deus está apenas no cérebro humano. É impossível provar a existência de um Deus ou de deuses, como também é impossível provar a existência de lobisomem. Deuses e lobisomem são criações do cérebro humano. Não existem fora do cérebro humano. É por isso que você não pode provar, entendeu? Quem diz que vai provar que Deus existe, como o caso aqui do Dr. Augusto Cury, aí vai escrever e não diz nada. Não sai do lugar, porque Deus algum existe, certinho? Então vamos aqui. Na página 110 de seu livro, o Dr. Augusto Cury diz assim: diversos cientistas afirmam que a teoria quântica na física concebe a ideia de que há um Deus no universo, uma consciência cósmica, uma causalidade descendente. Os físicos têm suas razões para crer em Deus. As maiores evidências de que há um Deus no universo não estão no universo físico, mas na alma humana. Então, o Dr. Augusto Cury aqui, ele está dizendo que a teoria quântica, lá na física, a teoria quântica, ela traz uma ideia, veja, ele aqui fala em ideia, e não propriamente em Deus, que a teoria quântica mostra uma ideia de Deus, apenas uma ideia, certinho? Que ele diz aqui. E ele diz também que os físicos creem em Deus. Quando ele diz os físicos creem em Deus, ele está dizendo que todos os físicos creem no mesmo Deus em que ele acredita, certinho? E diz ainda Augusto Cury que as maiores evidências da existência de Deus não estão no universo físico, mas na alma humana. É claro que não estão no universo físico, porque não existe Deus algum no universo físico. Não existe, repito, Deus algum no universo físico. Então ele diz aqui que as maiores evidências estão na alma humana, porque não existe alma humana. E alma humana a gente pode traduzir aqui por cérebro. É o que eu digo, deuses só existem no cérebro humano. Lobisomem só existe no cérebro humano. Saci Pererê só existe no cérebro humano, na alma humana. Vamos traduzir alma aqui por cérebro, certinho? Muito bem. O que o Augusto Cury diz aqui não se sustenta, gente. Não se sustenta. Então vamos fazer aqui uma pergunta simples. Por que o Dr. Augusto Cury acha, ele apenas acha, porque ele acha que existe na alma, entre aspas, humana, um Deus apenas, um Criador? Por que ele diz isso, o Augusto Cury? A resposta é facílima. Ele diz isso porque nasceu o Augusto Cury no Brasil.
Ele nasceu numa cultura monoteísta que defende apenas a existência de um Deus, de um Criador. É por isso que ele diz, apenas no singular, um Deus, apenas uma consciência cósmica, apenas uma causalidade descendente, certinho? É por isso que ele diz isso, porque ele está impregnado da cultura em que ele está inserido. O Augusto Cury, desde o berço, quando ele nasceu, quando ele saiu do útero da mãe dele, ele foi colocado num berço, lá na casa dele, certinho? E todos os dias o Augusto Cury ouvia, quando ia dormir, mesmo inconsciente, como bebê, ele ouvia o pai e a mãe dizerem: boa noite, meu filho, Deus te abençoe. Olha aí, Deus no singular. O Augusto Cury ouvia isso de seus pais. Ouvia isso de seus pais. Os seus pais colocaram no Augusto Cury o cristianismo. É por isso que Augusto Cury, até hoje, ele fala sobre apenas um Deus no singular. Apenas um Criador no singular. Isso é resquício da cultura em que ele está inserido. Se o Augusto Cury tivesse nascido numa cultura politeísta, com vários deuses, se ele tivesse nascido, por exemplo, lá na Índia, onde há ali um mosaico de divindades criadas pelos indianos, se o Augusto Cury tivesse nascido na Índia e estivesse escrito um livro, ele iria colocar deuses, divindades ali, criadores do universo, e não apenas um. Então ele diz apenas um Deus, apenas um Criador, porque é a cultura em que mora, em que reside uma pessoa, em que está inserida uma pessoa, é a cultura que vai dizer em que Deus você vai acreditar e a que religião você vai se filiar. Certinho? É por isso que Augusto Cury, ele diz isso aí, que existe uma consciência cósmica, que a física quântica traz uma ideia de um Deus, um Criador. Não, não traz nada disso. Religiosos enganam fiéis, dizendo que a física quântica, a teoria quântica, traz ali a ideia de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira para enganar pessoas simples. E também é mentira dizer que os físicos creem em Deus. Ao contrário. Existem físicos que são religiosos. Esses aí, eles não propagam a física. Eles aí descambam para a ilusão religiosa deles. Esses aí, quando algum físico diz que acredita em Deus, e principalmente no Deus da Bíblia, é porque esse físico, desde o berço, ele está dentro de uma religião cristã. E ele não propaga propriamente a física, ele vai para a sua ilusão. E aí mistura tudo. Então dizer que todos os físicos creem no Deus e em Deus da Bíblia, isso é uma brincadeira de mau gosto. O Dr. Augusto Cury não poderia fazer isso. Certinho? Só para mostrar aqui, eu vou trazer um exemplo de um físico, o Leonard Milodinov, do livro aí, Ciência versus Espiritualidade. Nesse livro aqui, você tem o Leonard Milodinov e tem um espiritualista, o Deepak Chopra, que faz muito sucesso nos Estados Unidos e aqui também no Brasil. O Deepak Chopra, como já disse, ele é indiano da Índia e foi morar nos Estados Unidos. Está milionário, vendendo livros de autoajuda sobre espiritualidade. O povo adora livros de autoajuda. Então, nesse livro aqui, Ciência versus Espiritualidade, uma pergunta é feita ao espiritualista Deepak Chopra. E outra pergunta, e a mesma pergunta, é feita ao cientista, ao físico Leonard Milodinov. E a resposta do Leonard Milodinov coloca o Deepak Chopra onde ele deve ficar, no mundo da ilusão também. Certinho?
Então diz aqui o Augusto Cury que os físicos creem em Deus. Isso é uma brincadeira. Quando um físico crê em Deus, ele não está utilizando a física. Ele está utilizando a cultura religiosa dele. Ele está no mundo religioso dele. Ele não fala pelos físicos. Ele não fala pelos físicos. Entendeu? Muito bem. Então vamos aqui, apenas duas passagens desse livro aí, que diz respeito aqui ao que fala o Augusto Cury, certinho? Muito bem. O Leonard Milodinov, ele é um físico, doutor em física, já disse aqui, não é? Formado nos Estados Unidos. Na página 76 desse livro aí, ele diz assim, veja, quando os cientistas afirmam que o universo funciona por meio de leis que atuam sem um projeto, sem um projetista, quando os cientistas afirmam que o universo funciona por meio de leis que atuam sem um projeto, não é apenas para se opor a um universo intencional. É porque o universo em que vivemos não parece ser assim. Então veja bem, o Leonard Milodinov está dizendo aqui que quando os cientistas afirmam que o universo funciona por meio de leis que atuam sem um projeto, que essas leis atuam sem um projetista, sem uma divindade, sem um Deus, quando os cientistas afirmam isso, que essas leis que regem o universo, elas são leis que não estão ligadas a um projetista, a uma entidade inteligente, e nem a várias entidades inteligentes, diz aqui o Milodinov que esses cientistas não estão dizendo isso apenas para ser contrários a um universo feito por uma divindade qualquer, ou por várias divindades. Os cientistas não têm essa intenção, diz aqui o Milodinov. Entendeu? Os cientistas não têm essa intenção de apenas dizer que as leis que regem o universo funcionam sem um projetista. Eles não querem com isso apenas criticar a ilusão daquelas pessoas que dizem que o universo é intencional, que o universo foi criado por divindades, um deus ou vários deuses. Não é essa a intenção dos cientistas. Só que eles estão diante de uma verdade, diz aqui o Milodinov. Eles dizem isso porque o universo em que vivemos, realmente essas leis, elas atuam dessa forma, e não da forma de um universo intencional, em que um deusinho, uma divindadezinha, resolveu fazer o universo. E resolveu fazer a si mesma. Entendeu? É isso aqui que quer dizer o Milodinov. Ele diz aqui, resumindo, que no universo nada existe, gente, de projeto. Ninguém fez projeto algum para fazer o universo. O universo não foi feito por entidade inteligente, por entidades inteligentes. O universo não foi feito por algum projetista. Não, que o universo não foi feito por uma consciência cósmica. Consciência cósmica, isso aqui é para ganhar dinheiro de pessoas humildes. Nada disso existe aí no universo. É isso aqui que diz o físico Leonard Milodinov. E o Augusto Cury está dizendo que os físicos creem em Deus. Isso aqui é a brincadeira do Augusto Cury. Ele não precisa escrever isso aqui para vender livros. Certinho? Muito bem. Nas páginas 127 e 132 do mesmo livro, Ciência versus Espiritualidade, o Leonard Milodinov diz aqui, os biólogos, veja aqui, cientistas da biologia, os biólogos nos dizem que o responsável pelo projeto da vida, veja aqui, projeto da vida, os biólogos nos dizem que o responsável pelo projeto da vida não foi um ser ou seres
não foi um ser inteligente ou seres inteligentes, mas o ambiente. E aqui está a realidade pura e cristalina. Portanto, diz aí o Milod 9, portanto, o dom da vida não é o dom de um Deus. Não é o dom de um Deus ou de uma consciência universal. Isso aqui é conversa para encher linguiça. Ou de uma consciência universal. O dom da vida, ele diz aqui, é um presente do Sol. Foi o Sol que doou a vida aqui, que nós vemos hoje no planeta Terra. Então, o Leonard Milod 9, repito, diz: os biólogos nos dizem que o responsável pelo projeto da vida não foi um ser, mas o ambiente. Portanto, o dom da vida não é o dom de um Deus ou de uma consciência universal que não existe. É um presente do Sol. E aí está uma verdade pura e cristalina. Então, dizer que os físicos creem em Deus, e principalmente no Deus da Bíblia, criado pelo povo hebreu e adorado também pelos cristãos, dizer que os físicos creem nesse Deus aí, isso é uma brincadeira do Augusto Cury. Repito, ele não precisa fazer isso aqui. Certinho, gente? Portanto, aí, mais um vídeo. E veja que desde o vídeo número 39, estou aqui analisando o que o Augusto prometeu, Augusto Cury. Ele prometeu, na página 139 de seu livro, 109, melhor dizendo, 109, ele prometeu provar a existência de Deus. Só que você vê aqui que nada do que ele diz aqui está provando Deus algum, está provando a existência de Deus algum. Então a teoria quântica nada tem a ver, gente, com a ideia de Deus, principalmente do Deus aí das religiões. Não acredite nesses caras que dizem isso. Estão enganando vocês. Teoria quântica nada tem a ver com deuses das religiões ou qualquer tipo de Deus. E que os físicos, em sua quase totalidade, não acreditam nos deuses das religiões, certinho? E que as evidências de Deus, da existência de Deus, como diz aqui o Augusto Cury, não estão no universo físico, porque não existe nada disso. Diz ele que as evidências aqui, a maioria, estão na alma humana. A alma humana é apenas o cérebro e nada mais. E é o que eu digo, deuses não existem, são produtos da imaginação humana. É o homem, o cérebro humano, que cria deuses conforme sua cultura. É o cérebro humano que cria deuses conforme sua cultura, certinho? Quando uma pessoa nasce, ela já recebe ali de seus pais e de seus vizinhos, já recebe a religião deles. Eles vão propagar para aquele bebezinho sua crença. Se eles não falassem em Deus algum, aquele bebezinho iria viver 100 anos sem falar em Deus algum. É simples assim. Certinho? Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.